Bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui mais uma segunda-feira para falar sobre um tema, uma porção da palavra de Deus para essa semana. E essa semana nós vamos estar falando sobre uma coisa muito importante para nós que somos cristãos, sobre a unidade da fé. Está lá em Efésios, no capítulo 4. Abra comigo se você puder. E esse texto, esse capítulo de Efésios fala sobre a situação da unidade. Então é esse capítulo que fala sobre há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. É maravilhoso esse texto, que nós vemos que nós estamos intrínseco no outro, dentro do outro, atrelados, estamos todos no emaranhado, A unidade da fé. E o interessante não é somente isso. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo de número 12, tá? Que diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Grava bem essa obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja, não é? Então, para a edificação da igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Está falando sobre a unidade da fé esse texto, né? E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Até aí só. Esse texto está falando sobre a unidade da fé. E ele chega a falar que nós temos que ser espiritualmente maduros. E essa semana eu quero que você medite sobre isso. Sobre ser espiritualmente maduro. Então no versículo 14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Estamos vivendo uma situação muito diferente nos últimos anos, sobre a fraude da religião, sobre os falsos profetas, Estamos no final dos tempos, Jesus já dizia: cuidado com os falsos profetas, com os lobos, em peles de ovelhas. Então nós precisamos estar muito atentos. E para que a gente tenha essa porção de sabedoria, para que a gente possa vencer, para que a gente possa perceber, nós precisamos não sermos meninos, sendo levados por todo o vento de doutrina. Gostaria de falar com vocês para que a gente não possa ser menino, Primeiro, instáveis, porque aqui fala inconstantes. Instáveis, inconstantes. Precisamos ser os mesmos e cada vez melhor na presença do Senhor. Facilmente enganados. Quando nós somos meninos, nós somos facilmente enganados, Tem gente que fala sobre aquele dentinho que a gente coloca debaixo do travesseiro e a criança acredita. No Papai Noel a criança acredita, Em contos de fadas as crianças acreditam. E quando somos meninos na fé, acreditamos em tudo que falam conosco. E não podemos ser assim, precisamos ser adultos na fé. Então nós não podemos ser instáveis, nós temos que não ser facilmente enganados. Outra situação também, precisamos ter a compreensão adequada da palavra de Deus, compreender realmente a Bíblia. Outra coisa, temos que nos dedicar
a palavra de Deus para não sermos meninos. E continuando aqui no versículo 15, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E falar a verdade em amor, como que nós podemos falar a verdade em amor para a igreja, para você que faz parte da unidade da fé, a verdade do evangelho crida em amor. Você tem que falar do evangelho que você crê, que você ama. Se você ama Deus, se você ama o sacrifício que Jesus fez na cruz por você, você fala disso em amor e crendo, sabe? Apresentada em amor o evangelho, falar do amor de Deus, apresentar as pessoas em amor, sabe? Com aquela paixão, com aquele entusiasmo, com os teus olhos brilhantes, entende? Outra coisa, defendida em amor. Nós devemos defender o evangelho. Precisamos estar com o conhecimento da palavra de Deus em dia para que a gente possa defendê-la. E aí, depois de nós não sermos mais meninos, termos a dedicação à palavra de Deus, ter amor e falar com amor sobre o evangelho às pessoas que não conhecem, o Senhor nos presenteia. Eu convido você a ler aí em ainda Efésios capítulo 4, mas no versículo de número 11. E aí ele diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quando nós não somos meninos, o Senhor nos faz crescer. E quando nós crescemos, o Senhor nos acrescenta alguma coisa. E muitas vezes nós pensamos que essas coisas não vão acontecer conosco. Eu, profeta, eu, pastor, eu, doutor, eu, apóstolo, eu, mestre. Claro, porque aqui no texto está dizendo que nós precisamos, no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha que coisa linda! E sabe, muitas vezes nós pensamos que apóstolo não existe mais. Mas o apóstolo hoje é o mensageiro, aquele que é o pastor que sai para outras igrejas levando a mensagem. Esse é o apóstolo. Porque os apóstolos, os 12 apóstolos, apóstolo Paulo, todos eles levavam a mensagem. Profetas, nós pensamos que os profetas são sempre aqueles que oram e que entregam algo para nós. Não, os profetas hoje é a liderança também, né? É aquele que tem a palavra de edificação para você. Esse é o profeta hoje também. Creio também em profecia, creio também que existem profetas que vêm e nos entregam algo da parte de Deus. Mas não é apenas isso. Hoje, os profetas também são a liderança. São aqueles que têm a palavra para nos edificar. E o evangelista é aquele que fica falando de Deus fora da igreja. Aquele missionário, sabe? Aquela pessoa que está sempre querendo falar do amor de Deus. Está sempre, sabe, evangelizando. Esse é o evangelista, né? Pastores e mestres, eles são dotados para assumir a responsabilidade pela edificação da igreja no dia a dia. Pastor é aquele que apacenta a ovelha, está junto da ovelha. E você pode ser um desses, porque Jesus pode te dar isso. Então eu gostaria que você deixasse a meninice. Se você se acha menino na fé, se você, olhando para dentro de si, ainda tem alguns traços de criança, eu convido você a crescer nessa semana, a se edificar em Deus, a ler essa epístola, né? Essa carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Leia e cresça. Eu creio que Deus tem algo profundo para você. Que Deus te abençoe, que Deus faça prosperar a tua vida em Cristo. Boa semana. Até semana que vem.